os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande
Boa noite, igreja. Tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, né? Graças a Deus, pela graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos hoje nos deter sobre o livro de Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. Vamos abrir nossas Bíblias. E diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto, e a corrente logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Grandioso Deus, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Nós queremos agradecer a Tua presença entre nós, ó Deus. Abençoa o Brasil, abençoa o mundo, abençoa Manaus. Nós pedimos uma bênção de paz hoje à noite, ó Deus, que nossos corações possam descansar no Senhor, nós possamos aprender de Ti, ó Deus, e aplicar Tuas palavras. Nós pedimos a Tua bênção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto ele vem com uma série de outros textos acima, e é interessante Jesus falando sobre causa e consequência na vida dos discípulos, sobre as suas palavras, o resultado na vida de cada um de nós. E ele vem falando sobre árvores, sobre frutos, e ele diz assim que não se pode tirar um fruto bom de uma árvore ruim. E a mesma coisa, uma árvore boa produz bons frutos, né? E aí nós temos uma série de considerações que ele vem fazendo e termina com esse texto dizendo assim: é semelhante ao homem que, ouvindo essas palavras, não as pratica. E ele diz assim: por que me chamar de Senhor, Senhor, né? Então nós temos hoje, nos dias de hoje, a difusão do Evangelho através de rádio, através de TVs, o próprio mundo que foi cristianizado deixou um Jesus de Araque, né? Um Jesus falso, que as pessoas, Jesus, Jesus, mas as práticas, elas não coadunam com aquilo que a gente fala. E o resultado disso é muito claro, ninguém precisa ir longe, é só ver Manaus, é só ver o Amazonas, é só ver o Brasil, uma população eminentemente cristã, junta todo mundo aí, né? Eminente cristã, mas o país passa por dificuldades terríveis, porque são essas mesmas pessoas que se dizem cristãs que nos colocam nessa situação. E a Bíblia diz, é muito claro, os frutos revelam quem são as árvores, né? E tem muita gente aí que acha que vai para o céu, mas na verdade já está reservada para o fogo do inferno, porque os seus frutos revelam o que tem dentro do seu coração, o que vem de raiz, o que vem de dentro, né? A sua aparência pode ser até uma aparência bonita, uma flor bonita, uma árvore bonita, mas o seu fruto não presta, é um fruto imprestável. E Jesus vem colocando essa situação sobre nós e coloca esse texto para finalizar, né? Vai colocando com os discípulos, um homem semelhante que ouve as suas palavras. Esse texto tem uma riqueza de detalhes, uma riqueza de abundância de detalhes que nós podemos passar, uma série de mensagens sobre eles. Mas vamos nos deter nesse finalzinho aqui, que ele fala sobre isso. Ele fala lá em Mateus também sobre esse mesmo fato, um homem que edificou sobre a rocha, né? Interessante que a gente vai observar que quando nós éramos menores, eu era pequeno ainda, né, uma criança, não cresci muito, mas graças a Deus, Deus sabe todas as coisas, a gente era ajudante pedreiro lá de casa. Então o pedreiro, papai disse, eu só consigo pagar, o ajudante não, o ajudante são vocês, né? E muitas vezes nós cavamos lá para fazer os alicerces, a gente tinha que cavar, até chegar num ponto realmente que o solo era firme. Então nós aprendemos a fazer baldrame, aquelas questões todas para poder. E a nossa casa está até hoje lá, vai fazer já uns 40 anos, e a casa da Alvorada está lá, não tem rachador de parede, não tem nada, porque foi bem construída. E ele fala dessas questões que já vêm desde a antiguidade. Para que você faça uma coisa duradoura, você tem que fazer sobre algo rígido, sobre algo sólido, né? E aí nós vamos começar a falar sobre isso hoje, que o texto diz assim que um homem foi fazer uma casa. E a primeira coisa que esse homem faz a fazer a casa, ele não cresce para cima, ele cresce para baixo. Ele cavou. O texto diz que ele cavou muito. Ele foi até onde estava a rocha. E esse texto vai mostrar hoje
né, para a gente que Jesus, ele não está na superfície, ele está na profundidade, ele está na intimidade, ele está quando nós decidimos buscá-lo. A gente vê que muitas promessas, elas sempre estão atreladas a alguma coisa, né? Buscar-me-eis, me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então a gente vai começar a ver esse texto, né, quando Jesus fala sobre isso, a necessidade que nós temos de trabalhar para buscá-lo. Quando você vê esse texto sobre vai perto do Sermão da Montanha, diz que o discípulo subiu a montanha, subiu apenas os discípulos, um pouco da multidão subiu, o resto ficou embaixo. Porque dá trabalho seguir Jesus, não é fácil. Não é evangelho fácil que está sendo pregado hoje, não é, de forma alguma. Né? Ele diz que esse homem decidiu cavar, investiu tempo, investiu sacrifícios em busca da rocha e diz que ele achou. Nós temos hoje uma cultura, isso tem permeado nossas relações. É interessante que a gente tem tido contato com outras culturas através do polo industrial de Manaus, uma forma de pensar assim bem diversificada. E para algumas culturas, a maioria das coisas são extremamente descartáveis. Eu me lembro assim que eu tive uma galvânica e nós tínhamos o maior zelo pelos motores de baixa rotação, né? Toda vez que um motor desse quebrava, a gente mandava bobinar de novo e guardava. Porque nós sabíamos o valor que tinha, nós sabíamos que aquele motor ainda poderia dar algum resultado. Então a gente mandava bobinar, motores que duravam 5 anos, às vezes a própria carcaça, porque é um ambiente muito insalubre, um ambiente corrosivo. Então a própria carcaça de fora, às vezes se deteriorava, precisava do novo. Mas algumas culturas já estão assim, não, queimou, joga fora e pega outro, né? Isso tem permeado nossas relações. Tudo se tornou descartável. Até pessoas se tornam descartáveis, né? Estava falando com a minha esposa sobre essa semana a nossa preocupação com a nossa sanidade mental, porque, como diz Salomão, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, né? Ele vai falando assim que todo dia as coisas são do mesmo jeito, o sol nasce, o sol se põe, o rio desce para o mar, evapora, volta e fica nesse ciclo. E aí você para pensar sobre essa loucura que é isso, que você acorda todo dia na mesma cama, vai escovar o dente com a mesma escova, dorme com a mesma pessoa, dorme sozinho do mesmo jeito e passa ano. Então você tem que dar sua unidade, porque o importante é você saber que o agora, ele sempre será diferente, porque nós seremos um dia a lembrança, ou nem seremos mais a lembrança de gente, né? Quando ele fala o texto, as gerações que passam a gente não se lembra, não vão se lembrar da gente. Mas o importante é que essa cultura, né, do descarte, ela tem sido, as pessoas hoje por muito pouco têm sido descartadas, né, têm sido canceladas, as pessoas hoje dificilmente colocam suas opiniões com medo de serem descartadas. Jesus fala sobre isso, né, que as coisas que ele fez foram feitas para serem duráveis e perenes. Nós temos muitas vidas hoje que são vidas que não tiveram trabalho de se aprofundar e se manter laços, né, sobre a rocha, sobre uma coisa firme. E é interessante que ele fala de um outro homem que teve a mesma iniciativa. Eu também vou construir uma casa. Só que o primeiro começou do plano para baixo. Começou primeiro fazendo para baixo, um alicerce. Ele pensou no que ia fazer. Ele pensou em durabilidade. O segundo foi pela facilidade. Já fez em cima. Interessante notar que quando você vai fazer alguma coisa, você vai comprar, né, um terreno, você vai conhecer o terreno. Você vai ver o terreno, senão alaga, né? Então, com certeza, ali o cara vai construir, não tinha históricos de alagamento. Eu me lembro quando deu em 2012, que deu aquela super cheia que superou a de 53, muitas fundações, muitas casas tiveram muitos problemas, porque até então nunca havia acontecido. Ele fala de um texto de alguém que conhecia a região, não, aqui nunca vai acontecer isso, eu não vou ter problemas com isso. Só que aconteceu. Aquilo que nós não esperávamos aconteceu. E aí quando a gente observa sobre isso, né, as casas podiam até ser iguais, aparentemente iguais, quartos, salas, diz assim, mas quando vieram as dificuldades, vieram a tempestade, vieram as correntes, uma resistiu e a outra não. Nós temos que começar a parar para pensar sobre isso, sobre a nossa vida que nós temos tido, quanto tempo nós temos investido em conhecer realmente a Deus.
Uma vez eu perguntei da igreja, né? Quantos têm prazer de estar aqui na casa de Deus? Aí todo mundo levanta, né? Agora a pergunta é, será que Deus tem prazer na tua presença, meu irmão? Porque é aquela que diz assim, homem, mas por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? E ele vai falando sobre essas questões dessa casa desse homem que primeiro cavou. Depois que ele chegou no alicerce, depois que ele chegou aonde queria, ele começou a construir para cima. A nossa vida tem que ser planejada. Tem gente que casa como se estivesse jogando a loteria. Não, eu vou casar se dá certo, né? E nós vemos as pessoas, elas vão se desgastando com isso. Aí quando chega lá no final da vida, esse rapaz, casamento, é uma situação falida. Mas por quê? Falido foi a pessoa que não soube planejar a sua vida. Não soube se alicerçar sobre a rocha. Tem gente hoje, que se você perguntar do profissional, se pudesse fazer a mesma coisa, ele disse, rapaz, não mudar de profissão, não pensou direito. Eu conheço pessoas que formaram comigo hoje, que dirigem Uber. E eu estava conversando com um amigo meu e disse assim, rapaz, fulano dirige Uber. Eu disse, pois é, né? Graças a Deus. Pessoas em laboratório, isso é uma desgraça, hein? Isso é um perigo. E aí nós vamos começar a imaginar pessoas que não planejam nada, só vão vivendo. Em Efésios, o livro diz assim que no curso desse mundo, é semelhante, o texto diz assim, é como se fosse uma chuva torrencial. E a chuva vai arrastando as coisas vão de acordo com a chuva. Nós não podemos ser assim. E diz esse texto que esse homem cavou, ele teve o trabalho, ele investiu em relacionamentos, ele investiu na busca com Deus. O resultado disso é que uma vez que chegou lá, ele vem de lá para cima. E quando começa a aparecer o resultado da sua casa, ele está alicerçado. O outro fez a mesma coisa, construiu uma casa, mas não cavou. Deixou sobre o terreno, sentou ali. E essa casa resistiu por um tempo. Pelo vento, pela brisa, lá ficou. Mas quando vieram as dificuldades, quando Satanás bate na porta, ei, eu vim aqui. Quando a doença bate na porta, quando o desemprego bate na porta, quando a falência bate na porta, quando a crise existencial bate na porta, as paredes começam a rachar. É interessante dizer que aquela casa desabou e foi grande a sua ruína. Porque talvez o cara tenha investido toda a vida ali, o dinheiro, perdeu tudo, talvez parentes tenham morrido ali dentro. E eu tenho feito um trabalho, algumas vezes aqui no Boulevard, com algumas pessoas que vagam pela rua. É interessante você parar para ouvir as suas histórias, né? Algumas pessoas dizem assim, rapaz, eu vim aqui porque eu quis. São até bem de vida, as famílias são bem situadas, mas terminam morando aqui pelas escolhas que fizeram, pelas companhias que tiveram. Mas outras pessoas não. Outras pessoas simplesmente a vida chegou e, como um turbilhão, arrastou elas. Eu conheci um rapaz que estava aqui, assim, eu perdi o emprego, do pouco dinheiro que eu tinha eu paguei de aluguel, e depois que eu não tinha mais com aluguel, eu estou morando aqui. Eu não tenho mais o que fazer, eu estou procurando desesperado uma coisa para fazer, eu não tenho, né? E o outro disse assim, olha, a rua me abraçou. 5 dias na rua é muito difícil você sair depois, porque a rua abraça, né? E você vai encontrando a história de gente que foi abusada, gente que o pai era um tirano, a família, e você vai encontrar gente que realmente diz assim, não, pai, fui eu mesmo, estou aqui porque eu procurei isso, né? E aí nós vamos começar a ver esse homem que construiu a casa sobre areia. É interessante que ver que muitas vezes as nossas construções, elas nos ameaçam muito mais do que o perigo lá fora. Durante uma chuva é natural, durante uma tempestade é natural que você procure um abrigo. Vai chover, você corre para dentro de casa. Mas algumas construções são tão perigosas que vai chover, então é melhor ficar na chuva. Porque pelo menos ainda tem uma possibilidade de sobreviver do que correr para casa. Porque eu tenho certeza que se eu estiver lá dentro, a morte é certa. Então nós temos, dentro desse contexto, algumas casas que são tão perigosas que é melhor estar na rua, melhor estar na chuva, melhor estar por aí do que estar em casa. Porque se eu estiver em casa, uma coisa é certa, eu vou morrer. Essa casa vai cair. E hoje nós temos 2021, nós precisamos reconstruir muita coisa. Muita coisa caiu, muita coisa foi refeita, precisa ser feita. Até nós precisamos nos reinventar, nos preparar para o que vem para o futuro. Porque pela palavra de Deus a gente não vai encontrar grandes coisas. Se você vê o homem dos últimos dias, como diz Paulo, os homens serão egoístas.
E daí você vê aquela série de coisas, detratores, né? Não precisa ir muito longe não, vê na internet as pessoas se agredindo, por causa de fulano, por causa de ciclano, as pessoas se agredindo mutuamente, e você vê o fruto que tem no coração de cada um. Não precisa ir muito longe. Aí você vê Jesus dizendo assim, olha, nos últimos dias as coisas serão difíceis, pestes, tempestades, guerras, né? Só olha aí. E nós não podemos parar para viver no mundo de fantasia. A primeira coisa que nós temos que fazer é avaliar quais são os fundamentos da minha vida, quais são os fundamentos da minha casa, os fundamentos da minha família. Quanto tempo eu tenho gasto para preservar a minha família? Quanto tempo eu tenho gasto na oração, na leitura da palavra, em assimilar a palavra, para que eu possa ser transformado de dentro para fora? Porque fora todo mundo vê, eu tenho um personagem. Quando eu estou no meio do meu povo, quando eu estou trabalhando, quando eu estou num cliente, eu tenho um personagem. Mas quando eu estou sozinho, que ninguém está me vendo, Deus, por isso que ele diz assim, quando entrar no teu quarto, fechar a porta, aí orar, aí que eu vou falar contigo. Porque aí tu és quem tu és. Tu não é um personagem, é tu mesmo. E aí Deus vai, que me conhece, sabe quem eu sou. O mentiroso que eu sou, né? O medroso que eu sou. Assim, eu te conheço, meu filho. Não adianta, o pessoal não te conhece, mas eu te conheço. Assim, e aqui a gente vai conversar, a gente vai se tratar. Quanto tempo eu tenho gasto, investido realmente nas coisas que interessam, na estrutura da minha vida? Quanto tempo eu tenho perdido em séries? Porque nós somos fruto de muita coisa que a gente lê e absorve. E aí nós estamos nos alimentando de quê? Né? Muita gente está se alimentando de lixo. E quando você se alimenta de lixo, o resultado disso é o quê? Doença. Tem muita gente doente espiritualmente, gente paranoica, com todo tipo de forma, gente que é aquele pessoal da teoria da conspiração, né, que foi inventado isso, inventado aquilo, aquele negócio todo, e o mundo vai embora e o cara fica, vai ficando. Mas uma coisa eu quero deixar para vocês, meu irmão, cave. Invista tempo no que é importante, fundamentalmente, primeiro a sua vida. Firme a sua vida na rocha. Não acha que você esteja sobre a rocha. A sua família, invista tempo para firmar a sua família sobre a rocha. Porque quando seus filhos estiverem longe de casa, ainda na rocha eles estarão. Invista os seus negócios, o seu tempo e a sua vida na rocha. Porque a dificuldade vem para todo mundo. A enchente chegou nas duas casas. A diferença é que uma fica e a outra cai. A diferença é que uma permanece e a outra se torna ruína, se torna apontar de dedos. Que isso não aconteça conosco, que isso não aconteça com a nossa vida. Que nós possamos fazer uma avaliação correta do que temos feito até o dia de hoje, fazer uma avaliação correta da nossa vida, quem somos. Porque a gente acha que é uma casa bonita, mas estamos sem fundamentos. Nas crises, elas caem. Que Deus possa nos abençoar grandemente essa semana, que possa ser uma semana de reconstrução. Talvez essa casa tenha que ser desfeita para começar a ser refeita com a base em Cristo Jesus. Nós precisamos testemunhar para o mundo do amor que Deus tem para conosco e para com todos os homens. No texto que ele vai colocando acima, ele diz assim, não julguem, produzam bons frutos, sejam boas árvores. Deixem o amor fluir através da vida de vocês. Deixem que a vida flua para que a vida de outros sejam abençoadas. Que nós possamos ser boas árvores, que esses frutos possam abençoar o mundo e essas sementes possam nascer em outros corações. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela semana que vamos viver. Ó Deus, abençoa grandemente a tua igreja, traz paz sobre toda ela, abençoa o pastor, ó Deus, sua família, cura toda ela, cura todos os irmãos da igreja, ó Deus, o Augusto, cura ele, ó Deus, levanta todos os irmãos enfermos, a irmã Débora, abençoa, meu Deus eterno, que possamos ser bênção onde quer que estejamos, escolher, ó Deus, perfumar o ambiente e não deixar mais catingoso, pior do que está, ó Deus, abençoa que nós possamos tomar uma decisão de te servir, tomar uma decisão, ó Deus, de pagar o preço e sermos esmagados por tua causa, por amor do teu nome, para que o mundo conheça o teu amor e a tua graça e possam te escolher, ó Deus, que a nossa vida seja motivo de louvor na boca de outras pessoas, Pai, não de detração. Abençoa a tua igreja, que nós possamos crescer, ó Deus, nos libertar das cadeias
que nos prendem ainda, ó Deus, cadeias humanas que foram colocadas para que nós possamos achar que estamos sendo santos, mas não somos, mas nós possamos viver uma liberdade santificada, Deus, diante de Ti e testemunhar para o mundo inteiro. Nós pedimos uma semana de bênção e cura. Ó Deus, que nós possamos libertar Manaus, libertar o Amazonas, o Brasil, o mundo dessa doença. Ó Deus, e faz com que todos aqueles que têm negócio, ó Deus, prosperem, quem está desempregado possa arranjar um emprego. Cura as famílias e traz consolo, em nome de Jesus. Amém. Beijo a todos, meus irmãos, e semana que vem, provavelmente o pastor já está conosco, em nome de Jesus. Eu desejo a todos uma semana feliz. Beijo, em nome de Jesus. Tenha uma ótima noite.